Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã, nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Pastor Heraldo Ávila por aqui. É com grande alegria que mais uma vez eu permito que Deus me use como um canal de bênçãos para abençoar a sua vida. Abençoar a sua casa, a sua família, que este dia eu profetizo que seja um dia de muitas bênçãos, de muitas vitórias, que o Senhor Deus possa guiar você em seus caminhos, em todas as suas decisões e te abençoe muitíssimo em tudo que você vai fazer. Que o Espírito Santo nos guie, nos leve para que possamos ter um dia, uma jornada feliz. Amém? Estamos por aqui. Estamos imbuídos numa grande campanha, numa grande série, conhecendo o Espírito Santo. Por que nós devemos conhecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma das figuras mais controversas da Bíblia. É o Espírito Santo. Ainda hoje diversas linhas teológicas divergem quanto à sua atuação nos dias atuais. Por muito tempo a terceira pessoa da Trindade foi negligenciada, sendo pouco citada e pregada. O Espírito Santo ficou esquecido. E é importante, irmãos, a gente entender que nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Tivemos a era do Antigo Testamento, a era do Pai. Tivemos a era do Filho, foi o período que Jesus andou na terra, os 3 anos e meio. E agora Jesus disse, eu vou e vou mandar o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Enquanto era muito comum falar de Deus Pai, de Jesus, pouco ou quase nada se pregava sobre o Espírito Santo. Por outro lado, muitos têm deixado de falar. Falar não é citar o Espírito Santo, dar ênfase, dar credibilidade ao Espírito Santo, entender da sua importância em tudo que a igreja faz. Então, qual é a real função do Espírito Santo? Entende que ele é tão importante para a igreja hoje? Será que as pessoas entendem isso? A importância do Espírito Santo de regenerar as pessoas, de transformar as pessoas, de pegar o viciado e libertar ele das opressões malignas, dos vícios e tornar ele um homem capaz de viver uma nova vida? Só o Espírito Santo. Religião não pode fazer isso. Psicólogos não podem fazer isso. Médicos não podem fazer isso. Isso é trabalho do Espírito Santo. Amém? E hoje eu quero rapidinho falar com vocês aqui sobre um pouco mais sobre esse maravilhoso Espírito Santo. Neste conteúdo veremos aqui alguns detalhes, Ministério do Espírito Santo, como ele atua. E isso é importante a gente perceber. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ou o que é o Espírito Santo? Como ele atua nos dias de hoje? Como receber o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? E como é ser cheio do Espírito Santo? São essas perguntas que nós vamos estar respondendo aqui durante essa série de mensagens curtas, mas de grande valia. Amém? Entenda? A primeira coisa que você entender, o que é o Espírito Santo de Deus? Ele é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Terceira nesse sentido de importância. O Pai é o primeiro, Jesus não. Terceira no sentido de ser 3 pessoas que concordam, como se fosse uma. Ele habita no cristão, ele é responsável para levá-lo a crer em Deus, ele é responsável para fazer-nos arrepender dos nossos pecados. Muitas pessoas, irmãos, tratam o Espírito de Deus como se fosse uma energia ou algo que o cristão controla e dá poderes a ele. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Então vamos aqui falar rapidinho do Espírito Santo da Bíblia. A melhor forma de entender o Espírito Santo, irmãos, é investigando com detalhes o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Vamos começar aqui agora também em João 14, versículo 15 e 16. Jesus falou do Espírito Santo. Ou melhor, João 14, João 15, João 16.
A primeira confirmação de Jesus a respeito do Espírito Santo, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Então, o que é o Consolador? Paracletos no original. Eu dou ênfase que é a palavra outro primeiro, porque ele é de suma importância para entendermos essa frase, outro. Quando Jesus disse que o Pai enviaria outro, Paracleto, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que dele próprio, que ele é. Como se Jesus dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai enviará o outro. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A única vez que a palavra Paracleto aparece na Bíblia, fora do discurso de Jesus para os apóstolos no livro de João, é referidos ao próprio Cristo. Acontece na famosa passagem na primeira carta de João, onde o apóstolo afirma: se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. 1 João 2,1. A palavra traduzida aqui para advogado é a mesma, Paracleto. Então, Jesus e o Espírito Santo são iguais. Isso importa em algumas conclusões importantes. Primeiro, comprova a divindade do Espírito Santo. Segundo, se Jesus é Deus, ele está afirmando que o Espírito Santo está no mesmo patamar. Logo, ele também é Deus. Segundo, isso nos ensina que o Espírito Santo tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com seus apóstolos. Isso é maravilhoso demais, não é verdade? Jesus era o líder, Jesus era o amigo, Jesus era o conselheiro, Jesus era o pastor, Jesus era o advogado, Jesus era o consolador e etc. E muitas outras coisas mais. Tudo isso é também função do Espírito Santo em nossa vida. Deixa eu te falar aqui, dar uma palhinha aqui. O Espírito Santo tem sido seu líder. Ele tem guiado você, dado a direção. O Espírito Santo tem sido seu amigo. O Espírito Santo tem sido seu conselheiro. O Espírito Santo tem sido seu pastor que te conduz nessa caminhada da vida. Pare e pense. Ele tem sido o seu advogado, o seu consolador, aquele que te consola nos momentos difíceis. Então essas e outras funções são dadas ao Espírito Santo. Agora, o que é Paracleto? O que é Paracleto? Traduzido, sabe, irmãos, em algumas Bíblias como consolador em alguns momentos e advogado em outros. Paracleto, além dos dois sentidos, significa literalmente o que é chamado para estar ao lado de alguém. Isso aí, Paracleto é alguém chamado para estar ao lado de outro. Chamado apenas de consolador, advogado, acaba nos levando a deduzir ou reduzir o riquíssimo significado que essa palavra possui. O Espírito Santo é aquele que de fato caminha com o cristão, capacita o cristão, conduz o cristão a uma vida de entrega, a uma vida de obediência e uma vida de total abnegação. Não é verdade? Então, devoção a Deus. O livro de Atos também, chamado de Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo. Jesus havia instruído os seus apóstolos que esperasse até que fossem revestidos de poder para serem testemunhas dele, na verdade, em Atos 1:8. Apenas quando eles recebem o Paracleto para caminhar com eles é que são capacitados para fazer a obra e testemunhar a respeito de Cristo. Então, veja bem, Jesus falou que o Espírito Santo seria o nosso Paracleto. Jesus seria, o Espírito Santo seria o nosso mestre, o nosso guia, nosso advogado, nosso conselheiro. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Que nesta hora eu quero te convidar a buscar o Espírito Santo, entender quem ele é, se relacionar com o Espírito Santo. Olha, quantas experiências maravilhosas eu tenho tido com o doce Espírito. Coisas, quer ver? Eu vou contar uma pequena experiência aqui para a gente orar. Um dia eu estava procurando um documento aqui em casa
Eu estava procurando um documento, na verdade era um cartão de vacinação. Meu filho precisava desse documento para a faculdade, ingressar na faculdade, se não me falha a memória. E eu me lembro que eu e minha esposa fomos ao nosso armário que guarda os documentos e reviramos tudo, procurando esse cartão de vacina. E nada, procura daqui, procura dali. Aí faltava só uns 2 ou 3 negocinhos para a gente tirar do lugar. Foi quando então eu lembrei que o Espírito Santo gosta de nos ajudar quando a gente aciona ele. Então o que eu fiz? Eu falei, Espírito Santo, o senhor pode me ajudar a achar esse documento? Porque sozinho eu não vou conseguir. O senhor já tem visto aqui. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Ele disse assim para mim, pega esse álbum de fotos aí, que está dentro dele. Quando eu peguei o álbum de fotos, que eu abri, o cartão de vacina caiu. Veja, eu passei mais de 1 hora e pouca com a minha esposa, tentando achar e não achei. Foi quando eu acionei o Espírito Santo com menos de 30 segundos. Ele falou para mim onde estava. Experiências maravilhosas como essa, que a gente pode constatar que o Espírito Santo é lindo, maravilhoso e realmente veio para estar do nosso lado, para nos auxiliar, para tornar a nossa vida melhor, tornar a nossa vida, nossa caminhada com mais fácil, mais alegre, mais leve, seria a palavra certa. Então que nós possamos, você possa buscar essa amizade com o Espírito Santo. Deixar que ele fale com você, deixar que aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, logo mais às 17h30, eu vou estar falando sobre a função do Espírito Santo. Sim, eu vou falar sobre a função dele, para que você aprenda. Já vimos aqui que o Espírito Santo capacita, conduz a nossa vida como cristão hoje em dia. Então, muitos associam o Espírito Santo muito apenas a manifestações, sensações, milagres, línguas estranhas, curas. Não, não é só isso. O Espírito Santo tem muito mais para fazer e à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo. Amém? Então, que esse maravilhoso Espírito Santo possa nos ajudar neste dia. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que te abençoe, te dirija e que você hoje ainda possa ter uma experiência com o Espírito Santo. Oremos então, Senhor. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã de quinta-feira. Senhor, abençoe agora com o teu Espírito Santo essa pessoa que está junto comigo. Essas pessoas que estão acordando para trabalhar, outras já estão trabalhando, outras já estão, meu Pai, no final do seu dia. Não importa a hora que essas pessoas vão orar junto comigo e aprender essa palavra, que teu Espírito Santo possa conduzir, abençoar, guiar, guardar e ajudar cada uma dessas pessoas, Pai, a desempenhar uma amizade, desenvolver uma amizade sincera e real com o Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo tem sido comigo, tem me ajudado, tem me dirigido meus passos, guiando a minha vida, possa ser com essas pessoas, para que elas possam vencer esses problemas. Pai, nós colocamos tudo nas mãos do Espírito Santo agora. Cada pessoa, cada problema, cada situação eu entrego agora. Socorre, Espírito Santo, aquelas pessoas que estão atravessando problemas difíceis. Socorre aquelas pessoas que estão atravessando problemas, estão com vergonha, estão sendo envergonhadas. Não deixe, Espírito Santo, que essas pessoas sejam envergonhadas. Ajuda esse amado irmão, ajuda essa amada irmã. Faz justiça, Espírito Santo. Tu és Deus. Faz justiça a favor da tua serva. Faz justiça a favor dos teus servos. Ó Espírito Santo, eu entrego todos que estão orando comigo agora e peço que sejam seu amigo. Assim como um dia o Senhor se tornou meu amigo. Que o Senhor possa se tornar vida e amizade na vida dessas pessoas. Eu te peço tudo isso e creio, ilumine e dirige nosso dia em tudo que vamos fazer, nos guardando de todo perigo e todo mal. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém e graças a Deus. Tá aí, meus amados, finalizando mais uma oração, amanhã de oração, nessa quinta-feira. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar comigo, obrigado por orar comigo. Tá aí, ó. Ouça essa palavra uma vez, 2 vezes, aprenda, mergulhe sobre o Espírito Santo
e você vai ver que Jesus é maravilhoso e o Espírito Santo também é maravilhoso. Amém? Fica aí o meu pedido. Você não vai te custar nada deixar o seu like, não vai te custar nada deixar o seu comentário, dizer o que você está achando desse pequeno estudo, dessa pequena experiência que estamos tendo em conhecer o Espírito Santo. Coloca aí, você vai estar me ajudando e vai deixar a sua dica também. Você quer que eu fale o que sobre o Espírito Santo? Qual é o tema que você gostaria que eu abordasse aqui sobre o Espírito Santo? Qual é a dúvida que você tem sobre o maravilhoso Espírito Santo? Coloca aí que eu vou ter o prazer de ver e trazer aqui. Se você quiser, eu cito até o seu nome, que foi uma ideia sua e nós estamos liberados para fazer, tá bom? Fica aí o meu pedido para você se inscrever no canal se não é inscrito, enviar para o grupo da família, enviar para o máximo de pessoas que você puder, para que elas também desfrutem da doce companhia e dos benefícios do Espírito Santo. Amém? Então, deixa o seu like e vamos que vamos, porque Jesus está voltando e nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas para receber o Espírito Santo. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e não se esqueçam, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.